Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 2. Dona Beatriz repousava no leito bem posto, patenteando enorme cansaço. Com certeza, a doença consumia sua forma física desde muito, embora aos 47 anos de idade mostrava o rosto singularmente engelhado, enrugado e o corpo leve. Refletia absorta, tristonha. Fácil de se ver sua preocupação diante da crise iminente. Ideias a lhe fluírem vivas e nobres indicavam que se habituou à certeza da desencarnação próxima. Notava-se fixada no pensamento a convicção do viajante que atingiu o término de espinhosa trilha, da qual, por fim, lhe competia sair. Apesar de tranquila, inquietava-se pelos vínculos que a prendiam no mundo. Apesar disso, visualizava as portas do além, plasmando formosos quadros íntimos como quem sonha à luz da vigília, e recordava Neves, o pai que perdeu na infância, como se visse prestes a recuperá-lo em definitivo, tal a extensão do amor que os prendia um ao outro. Porém, observávamos sem dificuldade que a alma afetuosa da enferma se dividia mais fortemente na terra entre o esposo e o filho, dos quais se reconhecia em gradativo processo de inevitável separação. No aposento acolhedor que alguns adereços enfeitavam, tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência, carinho. Diante do leito, encontramos sisudo enfermeiro desencarnado, que Neves abraçou, demonstrando guardá-lo à conta de imensa estima, e nos apresentou. Amaro, temos aqui André Luiz, amigo e médico, que doravante partilhará os nossos serviços. Nos saudamos cordialmente. Neves perguntou atencioso: o irmão Félix veio hoje? Sim, como sempre. Então me informei de que o irmão Félix, desde muitos anos, era o superintendente de importante casa socorrista, ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. As organizações do Planos dos Espíritos, então nota do autor, do André, ele denominou organizações tanto a instituição dirigida pelo irmão Félix, o Almas Irmãs, ligada ao Ministério da Regeneração de nosso lar, quanto ao próprio Ministério da Cidade-Estado, localizado na psicosfera do Brasil. Então, voltando aqui, famoso pela bondade e paciência, era conhecido como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso. Entretanto, não dispunhamos de qualquer tempo para considerações pessoais. Dona Beatriz experimentava dores agudas e o companheiro mostrou o propósito de aliviá-la através de passe confortativo, enquanto a senhora se via aparentemente a sós, em grande prostração física, revelava profunda sensibilidade mediúnica. Então, ela estava recebendo passes para aliviar suas dores, porque estava em processo de limpeza do perispírito, porque o câncer é uma limpeza de perispírito, e estava em processo de desligamento. Ou os sublimes pensamentos do leito de dor. De olhos cerrados, a doente, embora não assinalasse a presença paterna, lembrava a ternura do pai, que lhe parecia distante e inacessível no tempo. Novamente se identificava com a ingenuidade infantil
na acústica da memória, ouvia as canções do lar, voltava encantada às horas da meninice, reconstituindo na imaginação as relíquias do berço. Sentia-se no colo paterno, como uma ave de regresso à penugem no ninho. Então, ela não percebe a presença do pai, mas percebe o carinho que está recebendo dele. Dona Beatriz chorava. Lágrimas de entretenimento, de enternecimento inexprimível perolavam sua face. E sem que a boca enunciasse o menor movimento, clamava intimamente, com toda a alma: Pai, meu Pai, meditai vós que, no mundo, admitis para os desencarnados a indiferença da cinza. Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração em pranto ardente. Então, a gente já viu em livros anteriores o quanto os desencarnados nos ajudam sempre, e que no desencarne temos sempre espíritos afins nos ajudando. E aí fica o alerta também, né? Ao chamado por ela, ele, quando ela o chamou, né? Ele veio, mas ele veio porque ele estava em trabalho. Coincidentemente, ela chamou a pessoa certa. Mas e se ele fosse um espírito trevoso? Se ele estivesse em tratamento, ou de alguma forma ele não pudesse ajudar, nem pedisse, nem de pedir ajuda para alguém, seria um sofrimento para ele. Por isso o alerta que ele deixou aqui, né? Para não pedir, aqui que eu estou falando é na coleção toda que a gente está estudando, né? Para não pedir ajuda especificamente para um ente querido, mas sempre para um guardião, para alguém que tem condições de nos ajudar. Então vamos ler de novo o que ele escreveu aqui. Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração em pranto ardente. Ao lembrar dos nossos entes queridos, nós devemos sempre lembrar coisas boas, coisas alegres, fazermos orações para que eles estejam bem. Assim, eles receberão de nós boas vibrações. Aquilo que dizemos, não é porque morreu que virou santo, nós deveríamos voltar a dizer, morreu, virou santo, ou seja, no sentido, não no sentido de ter virado santo, mas no sentido de lembrar das coisas boas, porque sempre, né, por pior que a pessoa seja, ela sempre fez alguma coisa boa, né, e aí a gente deve sempre lembrar das coisas boas, porque aí ele vai receber boas vibrações, vibrações que vão ajudá-lo. Neves cambaleou agoniado. Então, mesmo ele sendo trabalhador há tantos anos, mesmo ele tendo experiência, o pedido de ajuda do ente querido o abalou. Vamos voltar a ler? Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração em pranto ardente. Mas o enlacei pedindo-lhe coragem. Porém, a ventania da angústia sobre o ânimo do companheiro atribulado perdurou apenas alguns momentos. Refeito, recompondo o semblante que o sofrimento transfigurou, espalmou a mão na fronte da filha e orou, suplicando amparo da bondade divina. Então, com a ajuda de André, ele conseguiu se recompor e orar pela filha. Chispas de luz, como minúsculas flamas azuladas, voavam do seu tórax, se projetando naquele corpo fatigado,
Revestindo-o de energias calmantes. Emocionado, observei que Dona Beatriz se acomodava a suave torpor. E antes que pudesse anunciar qualquer impressão, uma jovem aparentando-se nas 20 primaveras da experiência física, entrou cautelosamente no quarto, passou de leve rente a nós, sem nos perceber, e tomou o pulso da enferma, verificando suas condições. A recém-chegada esboçou um gesto de quem reconhecia tudo em ordem. Logo após, se encaminhou na direção de pequeno armário próximo e, munindo-se de recursos necessários, voltou à cabeceira da dona da casa, aplicando-lhe injeção anestesiante. Dona Beatriz não mostrou a mínima reação, continuando a descansar sem dormir. O auxílio magnético de minutos antes insensibilizou os seus centros nervosos, ou seja, as energias que o pai emanou para ela, anestesiou seus centros de força para amenizar a dor. Então, ela nem precisaria das injeções, porque quem, na verdade, a ajudou foi o pai, através do passe, né, da energia que saiu do cardíaco dele para ela. Perfeitamente tranquila, a moça na qual observávamos a posição de enfermeira improvisada se retirou para um dos ângulos do aposento, se largando em acolhedora poltrona de vime. Em seguida, abriu um dos segmentos da janela quadripartida, atraindo a corrente de ar fresco que nos bafejou sem alarde. Respirando à saciedade, a jovem, com grande surpresa para mim, acendeu um cigarro e passou a fumar distraidamente, dando a ideia de quem pretendia fugir de si mesma. Neves olhou significativamente, um olhar em que se mesclavam piedade e revolta, e, indicando-a discreta, informou-me: trata-se de Marina, contadora do meu genro, que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, a pedido dele, desempenha funções de assistente. Evidente sarcasmo transparecia de sua palavra reticenciosa. Imagine, voltou a dizer, fumar aqui, numa câmara de dor, onde a morte está sendo esperada? Contemplei Marina, cujos olhos denotavam oculta inquietude, manifestando ainda alguns laivos, alguns sinais de respeitosa estima para a nobre senhora estirada no leito, soprava para além das janelas baforadas cinzentas que escapavam de sua boca. Repartindo a própria atenção entre ela e Amaro, o nosso amigo da esfera espiritual, Neves, apesar de mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e se desinibir. Então, estava indignado com o genro e com a moça, e principalmente com a atitude da moça. Porém, tentei adquirir mais amplo conhecimento da posição. Me aproximei reverentemente da jovem no propósito de saudá-la em silêncio e colher suas vibrações mais íntimas, mas recuei assustado. Em estranhas formas, pensamentos retratando seus hábitos e anseios, em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doente, me fizeram imediatamente sentir que Marina estava ali a contragosto. A sua mente vagueava longe. Quadros vivos de esfuziante agitação esvaíam de sua cabeça. De olhar parado, escutava dentro de si a música brejeira da noite festiva que atravessou na véspera e experimentava ainda na garganta a impressão do gin que sorveu abundante. Apesar de nos surgir superficialmente à guisa de menina crescida, sob o turbilhão de névoa fumarenta, exibia telas mentais complexas, relampegueando na sua aura imprecisa. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial,
sem qualquer intuito menos digno, passei a estudar seu comportamento isolado. Então, ele se assustou com as formas de pensamento da moça, que não condizia com a sua aparência, lembrando que ele estava ali para ajudar o amigo e não para julgar. A medicina terrestre no futuro, para atender com eficácia ao doente, o examinará com minúcias, como a espiral de todas as peças humanas que articulam a sua equipe. Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla anamnese psicológica. Marina apresentou, a princípio, a figura de um homem amadurecido, gravada por sua própria imaginação, se repetindo muitas vezes acima de sua fronte. Ela e ele juntos, de imediato se percebia sua intimidade, adivinhava-se o seu romance. Fisicamente pareciam pai e filha. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar a estuante paixão de um pelo outro. Nos painéis sutis que surgiam e se desfaziam alternadamente, mostravam-se ambos extasiados, ébrios de prazer, fossem instalados no automóvel de luxo ou enlaçados na areia morna das praias, aconchegados sob a proteção de arvoredo tranquilo ou sorridente em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon desfilavam por admirável fundo pitoresco. A moça fechava as pálpebras para dominar com mais segurança as reminiscências que empolgavam os seus sentidos, para logo após mentalizar surpreendentemente outro homem, tão jovem quanto ela mesma, evidenciando-se entregue às cenas de um filme interior diferente. Formava um novo tipo de palco para exibir as lembranças das próprias aventuras, no qual também se destacavam ao pé do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos lugares, desfrutando companhias diversas. Ela e ele também juntos, vistos no mesmo carro ou nas condições de pedestres felizes, saboreando refrescos ou repousando em animados entendimentos nos jardins públicos, sugerindo o encontro de crianças enamoradas a tecerem aspirações e sonhos. Então, ele entendeu que ela estava dividida entre um amante de idade madura e um namorado, nos mesmos lugares, no mesmo carro, situações parecidas e diferentes. Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual, em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava a dupla personalidade da mulher dividida entre o carinho de dois homens, dominada por pensamentos de medo e inquietude, ansiedade e arrependimento. Neves, que de algum modo partilhava minha inspeção, quebrou a calma reinante, enunciando abatido: "Tá vendo? Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui semelhante criatura?" Tratei de consolá-lo e, por solicitação dele próprio, passamos a pequeno salão de leitura junto ao aposento da enferma, a fim de que pudéssemos refletir e conversar. E assim ele termina o capítulo e nós curiosos para saber a história que vem a seguir, né? Então, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.